Sabe, enquanto a América Latina inteira virava aquela coxa de retalhos de repúblicas, uma nação resolveu ser diferente. É por isso que hoje a gente mergulha na história fascinante e cheia de contradições do Império do Brasil. A única monarquia que de fato durou e floresceu aqui nos trópicos do Novo Mundo. A grande pergunta que guia nossa análise é essa: como é que o Brasil conseguiu se manter esse gigante unificado, governado por um imperador, enquanto a América Espanhola se quebrava em vários países? A resposta, por incrível que pareça, não começa com uma guerra, começa com uma fuga, e foi uma fuga que mudou absolutamente tudo. Primeira parte, uma corte nos trópicos. Pois é, o Império do Brasil não nasceu de um grito de liberdade num campo de batalha, não. Ele nasceu do som das velas dos navios fugindo desesperadamente pelo Atlântico. Uma fuga que, na prática, transformou o status de uma colônia para sempre. Vamos voltar para 1807. Para escapar das garras de Napoleão, a corte portuguesa tomou uma decisão, sem precedentes na história. Em vez de lutar ou se render, eles simplesmente fizeram as malas e fugiram. E não foi uma fugidinha qualquer não. Eles transferiram toda a sede do império, nobres, funcionários, o tesouro, tudo para o Brasil. De repente, a colônia virou a capital, a metrópole. Esse fenômeno tem nome, é a chamada inversão colonial. Pela primeira vez na história, um império europeu era governado de dentro da sua própria colônia, e o efeito imediato disso foi a abertura dos portos em 1808. Isso quebrou o monopólio que Portugal tinha sobre o nosso comércio. Na prática, o Brasil conquistou sua independência econômica muito antes de lutar pela independência política. Segunda parte, um império autoritário. A independência, claro, era só questão de tempo, mas a forma como ela aconteceu acabou selando o destino do Brasil. Em vez de uma república, o país nasceu sob o peso de uma coroa e, o que é pior, com as correntes da escravidão ainda bem firmes. E aqui está a grande virada, a grande diferença. A independência do Brasil não foi bem uma ruptura, foi quase um acordo de família. Quem proclamou não foi um revolucionário, mas o próprio herdeiro do trono português, Dom Pedro. Isso garantiu uma coisa: que o poder continuasse com a mesma elite de sempre, e que a estrutura social, com a escravidão como base, não mudasse em nada. Bom, uma nação nova precisa de leis, certo? Então veio a Constituição de 1824. Ela foi imposta, outorgada pelo imperador, e estabeleceu os 3 poderes que a gente conhece: legislativo, executivo e judiciário. Olhando assim, parece um sistema super liberal, moderno, mas tinha uma carta na manga ali, uma criação bem brasileira, bem imperial. E aqui está ele, o famoso poder moderador. Isso mesmo, um quarto poder que era exclusivo do imperador e que ficava, olha só, acima de todos os outros. Com ele, Dom Pedro I podia dissolver o parlamento quando quisesse, demitir ministros, nomear juízes. Na prática, era a ferramenta que colocava ele acima da própria Constituição. Transformava ele num monarca quase absolutista. É claro que essa centralização toda não ia ser aceita sem briga. Lá em Pernambuco, explodiu a Confederação do Equador, um movimento que queria um Brasil republicano e separado do Rio de Janeiro. A resposta do imperador foi implacável. Tropas de mercenários foram contratadas para esmagar a revolta e os líderes, como Frei Caneca, acabaram executados. Ficou o recado: a unidade do império ia se mantida na marra. Terceira parte, a nação à prova. O estilo autoritário de Dom Pedro I, junto com uma crise econômica braba e uma guerra perdida contra a Argentina, tudo isso fez a popularidade dele despencar. Completamente isolado, sem apoio, o imperador estava prestes a tomar uma decisão que ia colocar a unidade do Brasil numa verdadeira prova de fogo. Então, em 1831, pressionado por todos os lados, Dom Pedro I joga a toalha. Ele abdica, volta para Portugal e deixa para trás um império totalmente instável nas mãos de quem? Do seu sucessor, um menino de apenas 5 anos de idade. O Brasil estava oficialmente sem um líder. E o resultado desse vácuo de poder foi o período regencial, provavelmente a década mais violenta da nossa história. Com um trono vazio lá no Rio de Janeiro, o país literalmente pegou fogo. De norte a sul, revoltas separatistas, revoltas sociais explodiram por toda parte, ameaçando quebrar o Brasil em pedaços, igualzinho aconteceu com a América Espanhola. A unidade estava por um fio. Quarta parte, estabilidade e contradições. Para tentar apagar esse incêndio todo, a elite política apostou todas as fichas numa única figura, o jovem imperador. Eles anteciparam a maioridade dele no que ficou conhecido como o golpe da maioridade. E assim começou o segundo reinado, um período super longo de paz, mas que foi construído em cima da mais profunda das contradições.
Com apenas 14 anos, Dom Pedro II sobe ao trono, e ele não podia ser mais diferente do pai. Onde Pedro I era impulsivo, autoritário, o Pedro II era calmo, estudioso. Um verdadeiro rei filósofo, que usou essa imagem de moderação e sabedoria para unificar o país e acalmar as revoltas. Finalmente, a estabilidade chegou ao Brasil. E essa estabilidade política foi o terreno perfeito para o nosso ouro verde, o café. O café financiou a modernização do império. De repente a gente tinha ferrovias, bancos, até um surto de industrialização com o Barão de Mauá. O Brasil estava entrando com tudo no século XIX, com uma economia que bombava. Mas essa modernidade toda tinha um alicerce muito arcaico. Toda essa modernidade se apoiava na maior das contradições, a escravidão. O império, pressionado pela Inglaterra e por um movimento abolicionista interno que só crescia, foi acabando com a escravidão, mas a conta-gotas, de forma bem lenta e gradual. Cada uma dessas leis foi uma batalha. Foi uma forma de adiar ao máximo o fim do sistema que sustentava a elite agrária, a base do poder. A Guerra do Paraguai, o maior conflito da América do Sul, foi um divisor de águas. O exército virou profissional, ganhou poder. E tem um ponto crucial. Muitos soldados negros que lutaram e ganharam a liberdade no campo de batalha voltaram de lá com uma nova consciência. Eles viram a contradição que era lutar por um império escravista. E assim, o exército virou um ninho de ideias abolicionistas e principalmente republicanas. Quinta parte, o fim da monarquia. A longa estabilidade do segundo reinado se apoiava em 3 pilares. Mas no final do século XIX, uma mistura de mudanças sociais e conflitos políticos fez com que esses pilares, um por um, começassem a rachar e desmoronar. E aqui a gente vê a queda se desenhando claramente. Primeiro, a elite agrária, que era a base do império, abandonou o imperador depois da Lei Áurea de 1888. Eles se sentiram traídos. Segundo, o exército, agora todo poderoso e cheio de ideias positivistas, queria um governo moderno, ou seja, uma república. E terceiro, a Igreja Católica, que já andava se estranhando com o imperador, também pulou fora. Dom Pedro II ficou completamente sozinho. E assim, o fim chegou. Sem uma revolução popular, sem o povo na rua. Foi um golpe militar. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodaro da Fonseca proclamou a República. E o mais impressionante é o que a testemunha Aristides Lobo escreveu. O povo assistiu aquilo tudo bestializado, atônito. O pessoal no Rio de Janeiro simplesmente assistiu à cena achando que era um desfile. Nem se deram conta que a monarquia tinha acabado. Foi um movimento sem povo. Olhando para trás, o Império do Brasil conseguiu seu grande objetivo: manter a unidade desse território gigantesco. Mas o preço foi alto, né? Foi um preço pago com autoritarismo, com a manutenção da escravidão por décadas e com a exclusão da maior parte do povo das decisões políticas. A pergunta que fica é: quais legados desse império tão único, tão singular, ainda definem o Brasil que a gente vive hoje? Se essa análise detalhada sobre o Império do Brasil ajudou a gente a entender um pouco melhor as raízes do nosso país, então o objetivo foi cumprido. Para mais conteúdos que tentam desvendar a complexidade da nossa história, é só se inscrever e deixar o like. Agradeço muito a atenção e até a próxima!